Olá pessoal, aqui é Carlos Esteves, idealizador do LPDIP. Nessa Masterclass de hoje, eu vou contar um pouco a história de como nasceu o LPDIP. Ele nasceu, primeiro, ao longo da minha carreira, com 40 anos trabalhados, dos quais uns 15 anos mais ou menos voltados à área industrial, sistemas ERP, em especial desenvolvimento próprio e ou SAP. Também trabalhei na área industrial com TOTOS, integração, interfaces com o sistema TOTOS, mas trabalhei também na área de engenharia por mais de 20 anos, com sistemas de implantação de PLM. Eu fui arquiteto líder para a implantação do SAP na engenharia, integrado com o SAP como ERP, com o Intel da PTC na engenharia e também com o Siemens Teamcenter como PLM. Então, esses três softwares dentro da engenharia, eu tenho uma noção muito forte de quais são as características básicas, essenciais, que eles fazem e que eles não fazem. E eu tenho uma ideia muito boa de qual é o melhor PLM dentro da engenharia e qual é o melhor software de ERP na área industrial contábil. E vou dar no futuro uma dica para vocês de qual é essa arquitetura principal que eu considero que vai fazer a diferença na tua empresa. Este material do LPDIP, eu pesquisei muitas vezes no Google e percebi que você encontra muito material de ERP, mas que não fala muito do PLM. Fala do PLM, mas não fala muito do ERP. Não fala muito de integrações com CAD/CAMs. Não fala sobre qual a integração de um PLM com softwares de simulação, com software de roteiro de operações 3D, tipo MES, que é o Manufacturing Execution System. Então, uma vez feita essa pesquisa, surgiu então a ideia de eu propiciar um material que pudesse ser mostrado para as gerações futuras de como essas arquiteturas interagem entre si e como elas funcionam e como você pode tirar o proveito disso. Tenha em mente que você comprar um PLM não significa que seus problemas se acabaram. Na verdade, você tem toda uma atividade para adquirir um PLM, mas para implantar, você vai ter que jogar com as pessoas da sua empresa, com os processos vigentes e os processos que vão ter que ser refeitos, readaptados para serem introduzidos dentro da sua empresa. Então, a arquitetura LPDIP que a gente propõe tem um escopo de alcance, e eu vou mostrar isso para vocês agora, e toda essa arquitetura está ligada com uma arquitetura master que versa sobre o desenvolvimento integrado de um produto, fase por fase, desde a sua concepção, desde o desenvolvimento, construção de protótipos, toda a parte de liberação de peças, roteiros, fabricação de corpos de prova, até a certificação final. Claro que tanto o PLM quanto o ERP vão até o phase-out, ou até a retirada do produto do mercado. Mas eu vou falar no LPDIP até a fase de desenvolver e certificar, colocar o produto no mercado. Vem comigo, vamos lá? Então veja, a primeira parte da arquitetura que vocês têm que ter em mente, vocês que vão liderar projetos, seja na área de TI, implantação de um PLM, você que é um usuário-chave e precisa entrar e participar com a sua experiência em algum módulo de sua especialidade, por exemplo, engenheiro de desenvolvimento de sistemas, estrutural, parte de roteiro de operações, você que vai participar do projeto tem que ser inserido nesses módulos e ter conhecimento de como eles funcionam e como é o melhor jeito deles funcionarem
dentro da sua empresa. Então, o PLM, como vocês podem ver na figura, ele é composto de um Material Master, e aqui nascem 70%, 80% dos PNs que uma empresa movimenta, ou seja, é o coração de uma empresa. Nascem PNs de estudos, PNs de elétrica, de conjuntos, subconjuntos, peça primária, itens comprados, ferramentais, equipamento de apoio no solo, enfim, 80% dos PNs que você vai movimentar e tratar dentro da empresa vão nascer aqui no PLM. E nós temos Masterclass já gravadas falando do Material Master, à disposição de vocês. Nasce também as estruturas do produto, tanto múltiplas visões, que é o caso da EBOM Engineering Bill of Material, Manufacturing Bill of Material e Service Bill of Material. Nasce também a cascata única, que é uma cascata em que só tem uma visão e ela é adaptada para todas as outras áreas da empresa. E a visão Lego Boom, que é composta de duas cascatas únicas, uma da manufatura, uma da engenharia, uma consumindo a outra, e as duas únicas formam a cascata única Lego. Essa é super interessante. E se a sua empresa tiver produtos que precisa de trabalhar com cascata única e com cascata múltipla, qual é o melhor PLM? Qual é o melhor software para se trabalhar? Eu tenho ideia de qual é o melhor para se fazer num software só as duas sistemáticas de trabalho. Você vai ter também, então, o PLM acoplado a um ambiente de CAD, a um mundo 3D. Não vou nem falar em 2D mais, que nos ambientes atuais o 2D está saindo fora de circulação, e tem esse mundo interfaceando com o seu PLM. Muito bem. A sua Service Boom vai ser entrada de informações para todo um sistema de suporte ao cliente, de spare parts. Então, onde você vai tratar de publicações técnicas, supply chain management, ou gestão de fornecedores para a cadeia de spare part. O MRO, que é Maintenance, Repair and Operation, que é você manter os seus clientes atualizados e qualquer problema que ocorra em campo, você tem um interfaceamento interno para trazer esses problemas e levar soluções. Tem o CRM, que é o Customer Relationships Management, ou seja, tem toda uma tratativa de um módulo de suporte ao cliente e que você vai ter que saber como isso funciona. Você também tem a interligação do mundo PLM e mundo 3D com softwares tipo Delmia, que fazem simulações de chão de fábrica, por exemplo. Então você tem que conectar com o CAD, com os PNs que vão nascer, com as estruturas do produto que vão nascer, para você ter oportunidade de fazer essa interface aí. Pode ir direto para o MES. Caso você não vá trabalhar com simulações, faça pelo menos o roteiro 3D. Ou seja, um software hoje que você faz o roteiro de operações, consome as peças durante as operações, você consome os modelos 3D nas operações e faz todo um roteiro ilustrado que permite você pagar peças por operação, dar baixa em operações concluídas, entrar com pontos de problemas que ocorreram na linha e finalizar a fabricação das peças, informando ao sistema mestre que aquela conclusão aconteceu. Você vai ter também que fazer a interligação com o seu ERP. Suponha que você tem um SAP, um TOTOS, você tem um ERP conectado no seu PLM. Então, as estruturas de produto, Material Master, cascata única, estão todos interligados com o seu sistema ERP. E essas informações já têm que nascer pensando em como você vai executar o seu MRP. Né? Como vai ser o seu plano de produção e como você vai passar as demandas para todos os níveis
da sua cascata para que o sistema faça o cálculo de necessidades de compra e de fabricação. Muito bem, o MRP uma vez rodando, vocês vão ver aí que ele vai gerar manufacturing orders, ou seja, ordens de produção que você vai colocar integrado com seu MES, que é o roteiro de fabricação 3D dessas peças, e vai colocar essas ordens de produção no chão de fábrica. Chão de fábrica significa que você pode ter um site, mais de um site, e você vai ter que distribuir sua produção nesse processo de integração com vários sites. Então, o seu ERP tem que estar pronto para isso. E saiba que essas informações nascem lá no PLM. Na engenharia vai decidir aonde fabricar junto com a engenharia industrial, engenharia de processo, manufatura, aonde é melhor produzir, qual site, ou subcontrato para compra total ou parcial dessas peças. E uma vez fabricada a peça, ela vai para o estoque para consumo, uma próxima montagem ou consumo externo. E o seu MRP também vai emitir ordens de compra para integrar com a cadeia de supply chain que você vai ter e com seus almoxarifados. Muito bem. Aí nessa figura que eu estou mostrando agora, vocês vão ver então o LPDIP e qual é a interface do LPDIP com tudo isso aí, né? Vamos começar então com o Integrated Product Development, que é a base da pirâmide aqui, e o Integrated Product Development abrange toda essa arquitetura. Por que abrange? Porque o desenvolvimento integrado de um produto nasce desde o anteprojeto e vai até a retirada do produto do mercado. Nasce desde os desenhos de um anteprojeto de concepção, desenhos de simulação, vários outros softwares que você já começa a utilizar no começo do desenvolvimento e ao longo do tempo você vai fabricar ferramentais, equipamentos de apoio no solo, corpos de prova para fazer teste, fazer os seus protótipos, testá-los até a certificação e entrada em série. Então, o Integrated Product Development, ele trata de todas as sequências de desenvolvimento, o que acontece em cada etapa e como que muda de uma fase para outra, quais são os gates, ou seja, o que tem que estar pronto para você ter certeza que a fase anterior foi concluída e que você pode ir para a nova fase. A segunda parte da pirâmide é o Product Lifecycle Management System, que é essa arquitetura voltada mais para a engenharia, que é o mundo virtual, o mundo 3D, em que nasce o produto no mundo, neste mundo aí de 3D. Nasce os PNs, a estrutura, o change, integra com CAD, interfaceia com todo o resto da arquitetura. Em particular, eu tive que falar do Material Master. Por quê? Porque ele contempla o nascimento de 80% ou mais dos produtos que uma empresa movimenta ou consome. Ele é muito importante. E você vai ver que o Material Master, com seus atributos, fazem um gerenciamento praticamente completo do desenvolvimento do seu produto, juntamente com a estrutura do produto e o mundo 3D no CAD/CAM. A seguir, nós temos as estruturas do produto, única, múltipla, Lego, não importa. É o próximo módulo que a gente vem na sequência, em que tem que ser bem estruturado para você ver o mockup eletrônico e uma forma de interfacear com o cálculo do MRP. Então, e o último módulo, que é o Change Process. Uma vez que você começa a liberar desenhos, liberar a estrutura de produtos, modelos 2Ds, 3Ds, qualquer modificação ou teste que não dê certo, que você não comprove requisitos, você vai ter que voltar e fazer uma modificação
no seu processo. Então, o LPDIP está centrado nesse slide e nesses módulos e que nós vamos detalhar cada um deles para mostrar para vocês. É um material riquíssimo e que você não vai encontrar dessa forma integrada em lugar nenhum. Não adianta que não vai, porque eu já pesquisei, e você vai aparecer pedaços segmentados que você não consegue ver o todo. Você pode ficar especialista num, mas não sabe como o outro ali funciona. Então, tome cuidado com isso, veja os nossos materiais, acesse este link, que é o nosso link de comunicação com vocês, acesse este material, vai ficar disponível para vocês. Participe dos nossos fóruns de debate, nossos canais de comunicação, para que a gente possa tirar dúvidas de vocês ao longo da nossa trajetória. Então aqui nasce o LPDIP e aqui nasce toda a estruturação do nosso material. Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima.